Eu quero trazer uma palavra hoje, assim, bastante... uma palavra assim que falou bastante no meu coração, né? Isaías 55:10, a palavra do Senhor diz assim, ó: assim como descem a chuva, a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, sem antes lhe cumprir o que lhe apraz. Então, toda a palavra de Deus, ela tem um propósito, né? E ela não volta vazia. Então, você que veio aqui nessa noite, né? Você que está aqui conosco, fica atento a essa palavra de hoje. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito, porque Ele falou comigo muito fortemente essa semana, né? Na preparação dessa mensagem. E eu quero que você busque o entendimento. Às vezes, né? Às vezes você está ouvindo essa palavra, mas isso não é nada comigo, né? Mas busca o entendimento da palavra, porque ela não voltará vazia sem antes cumprir um propósito. Às vezes não é para você, mas é para você entender, para você ministrar na vida de alguém. Às vezes a gente fala assim, não é comigo, né? Mas não é, toda palavra tem um propósito. Deus escolheu que você estivesse aqui nessa noite. Deus preparou que cada um de nós estivéssemos aqui hoje para que Ele pudesse falar conosco. Então, quando nós falamos aqui que, assim como desce a chuva e a neve, e ela faz o propósito para qual ela foi enviada, né? Primeiro ela vai regar a terra, fecundar, fazer com que as plantas venham a germinar para dar semente ao semeador e pão que come. Também a palavra de Deus tem esse propósito. Nada é por acaso. Nós temos sido muito abençoados, e aqueles que estão atentos, entendendo que Deus tem um propósito, né? Eles recebem a palavra e vão orar depois. Senhor, por que essa palavra? Né? Às vezes, mesmo que não fale direto, reflitam nela. Né? Quando nós falamos aqui no propósito da palavra de hoje, né? Então, eu sei que nós temos aqui pessoas que às vezes entrou aqui numa situação de angústia, tem pessoas assim, cada um de nós temos a nossa história, cada um de nós tivemos a nossa semana, cada um de nós tivemos aí dias, uns bons, outros ruins, mas às vezes tem situação que você está carregando com você, que só você sabe, né? Você e Deus. E Deus, né? Ele não vai falar assim, pastor, fulano ele pode trazer a revelação, né, para que a gente fale diretamente à pessoa, mas às vezes Deus usa a palavra para que você entenda, né, que Ele está ouvindo, está acompanhando, está vendo tudo o que está acontecendo. Então, e Deus, Ele age quando nós temos fé e confiança nele. A palavra que nós vamos ver hoje é em Salmos 56:8. Quero que você abra sua Bíblia para acompanhar conosco. É um versículo básico da nossa ministração aqui. A palavra diz assim, ó: contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Né? Então, aqui nós estamos vendo Davi, né? Davi falando, né, quando ele escreve, né, essa palavra aqui, ele está falando aqui com Deus, ele fala assim, ó, contaste os passos quando sofri perseguições. Naquela época que Davi estava tendo perseguição do rei Saul, né? Então, ele está falando aqui de situações de perseguição, de sofrimento, um lamento. Na versão da NVI, ele fala assim, né? Quando ele fala assim, ó, registraste, né? A palavra aqui, ele fala assim, ó, registraste os meus lamentos, né? Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Então, aqui está falando de perseguição, de uma situação que Davi estava passando ali, né? Que estava afligindo, né? Estava angustiando ele. E ele está falando com Deus nessa palavra. E Deus deu aqui para nós uma reflexão sobre
esse versículo. Eu quero orar para que o Senhor fale conosco. Pai, muito obrigado, Pai, por cada um que veio aqui nessa noite. Muito obrigado pela direção dessa palavra. Agora eu peço que o Espírito Santo venha trazer luz ao entendimento para essa mensagem. Não seja eu a falar, mas como o Senhor já falou comigo, Pai, que eu possa trazer aqui o entendimento que o Espírito Santo já preparou para a tua igreja, para cada um, para que nós possamos sair daqui fortalecido na tua palavra, Pai. Nós agradecemos, Pai, e desde já colocamos os nossos ouvidos para ouvir e entender, Pai. Fala conosco, Senhor Deus. Usa teu servo para que a tua ministração seja clara, que nós possamos sair daqui acrescentado da nossa fé. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, quando o salmista está falando aqui, né? Contaste os meus passos, né? E na NVI fala, registraste tu os meus lamentos, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Né? Então, elas não estão registradas no teu livro. Então, Davi está trazendo aqui um cenário de sofrimento, de angústia, né? De momentos assim que ele está vivendo, que ele está trazendo ali o ponto que nós vemos aqui destacar, é o seguinte, quando você vê essas menções, ele fala o seguinte, em outras palavras, Deus, eu tenho certeza que o Senhor está ciente de tudo o que está acontecendo comigo. Eu tenho certeza, pela intimidade que ele tinha com Deus, o que estava passando, ele falou assim, eu tenho certeza, contaste, né, os meus passos. Deus não precisa contar passos, né? Ele sabe quantos passos nós damos, né? Não faz sentido Deus ficar contando nossos passos, né? Ele é onisciente, onipresente. Então, ele sabe de todas as coisas, até aquilo que ainda não aconteceu. Então, ele fala assim, né? Registraste tu os meus lamentos. Agora, então isso aqui fica mais fácil de entender, que ele está falando o seguinte, né? Eu sei que o Senhor está ciente de tudo que está acontecendo comigo. E você também, né? Eu tenho certeza que, pela nossa fé no Deus que nos tirou das trevas para o reino da luz, que você tem certeza que Deus está acompanhando, Deus está no controle. E Davi fala assim, olha, eu sei que tu está sabendo de tudo. E aí, quando ele fala aqui, ó, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, né? Então, quando nós falamos aqui, quando Davi fala aqui da recolhestes as minhas lágrimas, eu não creio que ele esteja falando num conceito literal, né? Assim, nunca testemunhei, né? Nunca vi assim. Pensa naquela situação quando você vai orar a Deus, que você está naquela oração quebrantada, né? Que você está orando, as lágrimas estão caindo, e que quando você levanta, o chão está molhado, né? Ou onde você estiver, está molhado. Então, pensa nessa situação. Eu nunca vi assim, pelo menos nunca vi ninguém testemunhar de ter visto ali um anjo do Senhor recolhendo as lágrimas, né? Enxugando, né? Então, a gente entende que isso aqui é uma linguagem, né? É uma figura de linguagem. Então, Deus está falando, né? Recolher as lágrimas. Então, isso aqui, em tese, ele está falando aqui para nós, eu vi todo o teu choro. Eu sei de tudo que você está passando. Então, pressupõe que é uma linguagem, uma figura de linguagem, né? Então, mas uma coisa é certa. Deus viu, de fato, as nossas lágrimas. Deus sabe de todas as coisas do nosso sofrimento. Então, se aquela questão lá de recolher as suas lágrimas né, não é literal, é simbólico, então, qual que é o significado de recolher as lágrimas, né? Então, a primeira parte, quando fala assim, contar-se os meus passos, é mais fácil da gente entender. Agora, recolher as minhas lágrimas, né? Quando nós vimos isso aqui, e quando ele fala assim, ó, recolhesse as minhas lágrimas no teu odre, também nós precisamos entender essa questão aqui. Então, essa palavra, esse versículo que tão curto, mas assim, tão importante para a gente trazer a reflexão da ministração de hoje, tem muitas palavras que a Bíblia traz que, às vezes, a gente não entende porque nós estamos em outra época. Por exemplo,
Se estivesse falando aqui em feijoada, todo mundo saberia o que é feijoada, né? Feijoada, né? Agora, se você falasse de feijoada para uma pessoa, para um estrangeiro, ele não ia entender o que é essa feijoada. É um monte de feijão jogando, né, em cima de alguém. Você teria que explicar. Da mesma forma, né, quando a palavra diz aqui que recolhesse as minhas lágrimas no teu odre, o odre, para a época que Jesus estava, já era uma coisa muito comum, né? Já era um recipiente, né, que se usava na época, né, que na época não tinha galões para transporte de água. Pensa você, como é que deveria ser difícil o transporte de água. Estamos falando assim que era uma região que tinha bastante dificuldade de água, tivesse que transportar água como nós transportamos hoje. Você não tinha galões de plástico, né? Se fosse pensar, não existia o vidro, né, ainda, né? Mas eu creio que aqui, por exemplo, quando fala aqui do odre, ele era uma espécie de cantil, né, que muitos aqui conhecem, mas para quem não sabe o que é o odre, é como se fosse um cantil de couro com uma tampa, né? Na Bíblia, né, quando fala do odre, ele é usado uma vez para água, uma vez para leite, mas a maioria das vezes é para o vinho, né? Para guardar vinho. Então, é um recipiente, né? Então, uma bolsa de couro com uma tampa bem fechada. Então, usava-se muito para guardar vinho. E, inclusive, o próprio Jesus, né, ele conta uma parábola do vinho novo, em odres novos. Já pregamos aqui essa mensagem há algum tempo atrás. Então, quando nós falamos aqui do odre, então, para a época de Jesus, as pessoas amassavam a uva no lagar, né, e depois colocava aquele suco de uva no odre, né? E precisava ser de couro para poder, aguentar uma pressão, porque naquele ambiente ali havia uma fermentação. Então, quando nós colocamos aqui, eles preparavam o vinho, então eles usavam o odre, precisava ser de couro resistente. Uma vez, minha cunhada resolveu fazer licor de jabuticaba, né? Amassou a jabuticaba, lá o suco da jabuticaba, colocou numa garrafa PET, né, de uma Coca-Cola de 1 litro lá, ou sei lá, 2 litros, e deixamos lá na cozinha, né? E só que a gente não tinha ideia do processo de fermentação, como é que era forte. Aí aquilo lá foi fermentando, né? E estourou. Imagina o licor de jabuticaba, vocês imaginam, vermelho, uma cozinha branca, né? Como é que ficou a situação, né? Então, o odre, ele já era próprio para isso, porque o odre, você colocava lá a uva depois de amassada no lagar, né? Ali era um suco de uva. Quando ele passava no processo de fermentação, tinha que ser num ambiente forte, fechado, para que a pressão pudesse, então, da fermentação, pudesse transformar o suco de uva no vinho, né? Então, esse é o processo da fabricação do vinho. Então, usava-se o odre, né? Então, quando a gente fala assim, o poder da pressão, você imagina uma panela de pressão, né? A panela de pressão, a pressão cozinha o feijão, deixa ele mais mole. Então, é poderosa aquela pressão que se faz lá dentro. Eu não faço ideia de quanto que é essa pressão que ele suporta. Então, o odre, ele tinha essa função, não só de guardar líquidos, recipientes, mas também era um ambiente de transformação, de transformar a uva, o suco da uva esmagada ali no lagar, né? Colocava ali, fechava-se bem e, limitando-se o oxigênio, né, daquele ambiente ali e tal, ia dar a fermentação adequada para se transformar no vinho, né? Então,
né, quando a gente fala aqui, né, do processo, como é que usava o odre na época de Jesus, era essas duas funções, né? Era muito mais para o vinho, porque além de guardar o líquido, ele também tinha essa função de aguentar a pressão da fermentação e o couro, né, do animal resistente. E aí, teve uma pregação que eu vi de um pastor americano, que eu não me lembro o nome, que ele faz uma aplicação dessa comparação que eu achei interessante, né? Que ele fala que, né, o ambiente, né, o odre é um ambiente que você coloca o suco da uva e transforma em vinho, né? Devido à pressão que a fermentação vai trazer, transforma o suco da uva em vinho. E quando a gente fala que Deus recolhe as suas lágrimas no odre, também, né, pensa-se que aquelas lágrimas, né, vão ser colocadas ali num ambiente de pressão das aflições da vida, né, e vai transformar, né, assim como a uva é transformada no vinho, e o vinho, né, pelo que nós vimos lá no Salmo 104, o vinho alegra o coração do homem, né? E nas escrituras o vinho é o símbolo do Espírito Santo também, da figura de alegria. Então, assim como o suco da uva, ele transforma no ambiente do odre, sob a fermentação, ele é transformado em vinho, e vinho representa a alegria, né? Esse pregador, ele fala também que as lágrimas colocadas no odre representam as nossas aflições, né, ali no odre, transformando as nossas aflições em alegria. Ou seja, né, o odre, né, ele é um ambiente de transformação, assim como ele transforma o suco da uva. Pensa você, quando você está vendo uma uva no cacho, não é bonitinho, né? Mas quando você vê uma uva esmagada no lagar, já não é uma boa imagem, né? Você, poxa vida, né? Aquela uva tão bonita foi esmagada, pisada em cima, né? Então, isso representa também, né? Trazendo, não é nada bíblico, mas trazendo essa reflexão, comparação, nós estamos entendendo também que Deus, quando coloca as nossas lágrimas, recolhe no odre, também é um ambiente de transformação, para transformar as nossas lágrimas em alegria. Ele tem poder para isso. Assim como o odre tem poder para transformar o suco de uva em vinho, que é alegria, também Deus é poderoso, não precisa usar o lagar, não precisa usar o odre, mas Ele é poderoso para transformar o choro em alegria, a lágrima em alegria. E é assim que é a nossa vida, quando nós estamos com Cristo, né? Às vezes, hoje nós cantamos, né, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Às vezes você está numa situação de choro, de tristeza, mas nós sabemos, nós cremos que Deus é poderoso para transformar o choro em alegria, né? Então, assim como o odre, né, ele era para transformar o suco de uva em vinho, né? Nós sabemos que o odre, assim como Deus fala que recolhe as nossas lágrimas no odre, né? Também Deus, ao colocar nesse ambiente de transformação, Ele é poderoso para transformar as nossas lágrimas em alegria para aquele que crê. Amém? Então, quando a gente fala aqui, né, de transformar sentimento de tristeza em, né, as lágrimas e transformar em alegria, nós temos uma palavra aqui em Jeremias 31:13, o Senhor fala que vai transformar o lamento deles em júbilo, e lhes dará consolo e alegria. Né? Então, a palavra do Senhor, né, para aqueles que estavam lá no cativeiro, né, Jeremias fala que o Senhor vai transformar, né, o lamento deles em júbilo e lhes dará consolo e alegria em vez de tristeza. Então, a palavra do Senhor tem várias passagens que Deus fala isso.
Inclusive, no Novo Testamento, Jesus, em João 16:20, fala assim, ó, vocês ficarão tristes, mas eu transformarei a tristeza em alegria. Então, essa é uma explicação explícita, né, de Deus que é poderoso para transformar momentos de tristeza em alegria, né? Mudar o cenário, né? Mudar esse cenário. Então, o Deus que nós servimos é o Deus que transforma choro em alegria. Isso, a mensagem de hoje está trazendo essa direção para nós refletirmos. Então, o poder transformador do Evangelho, né, ele precisa destacar o seguinte, quando você fala lá, por exemplo, lá em Nazaré, quando Jesus estava lá no templo, e ele pede a Escritura, ele se levanta e lê Isaías 61:3, ele fala exatamente isso. Fala assim, ó, o Espírito do Senhor, né, o Espírito está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fala o seguinte, né, capítulo 61 de Isaías, no verso 1 a 3. Está sobre mim. Ele veio trazer boas novas, né, aos pobres. Então, ali, né, Jesus fala assim, olha, né, e aí, eu vou ler tudo aqui, depois a gente faz aqui a interpretação. Ele veio trazer as boas novas aos pobres, fazendo um resumo aqui. Ele veio curar aqueles de coração quebrantado, gente ferida de alma, né, consolar todos aqueles que choram, está ali no verso 3. Então, quando Jesus lê, né, Isaías 61, ele fala assim, hoje se cumpriu essa escritura em mim. Então, Jesus, né, ele é aquele que veio para transformar a nossa tristeza em alegria. Ele tem o poder, né, e a palavra veio confirmando, né, que Jesus ele veio para nos salvar, ele veio para trazer o entendimento, né, apresentar a Deus, mas ele veio, acima de tudo, para tirar a tristeza de dentro de nós, transformar em alegria, trazer esperança, né? Então, Mateus 5:4, no Sermão do Monte, Jesus afirma, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aí, qual que é o nosso entendimento quando você lê somente essa passagem aqui do Sermão do Monte, Mateus 5:4? Olha, você vai estar chorando, Deus vai consolar e você vai parar de chorar. Como aquela criança que estava chorando, e a mãe vai lá, põe uma chupetinha na boca, ela para de chorar. É mais do que isso. É mais do que isso. Quando você lê a mesma passagem do Sermão do Monte, em Lucas 6:21, ele coloca numa outra perspectiva. Ele coloca assim, ó, bem-aventurados os que choram, pois haverão de rir. Né? Pois haverão de rir. Então, os consolados não somente vão parar de chorar, como vão rir. Né? Então é isso, né? É isso, o poder de Deus, né, para os bem-aventurados, né, não somente vão parar de chorar, aquele choro, aquela tristeza, não somente aquilo ali vai mudar o cenário, como ele vai rir. Né? É isso a palavra do Senhor para nossas vidas, né? Para nós entendermos aqui a questão de como Deus opera em situações, né? E a gente tem visto muitas pessoas hoje doentes na alma, né? Pessoas tristes, né? Com situações que acontecem, que vão, né? Então a pessoa, quando ela se aproxima de Deus, Deus começa a trabalhar o seu coração. Mas quando ela se afasta de Deus, ela vai ficando cada vez mais triste, porque ela não tem esse consolo. Então, bem-aventurado aqueles que choram, segundo Lucas 6:21, porque eles haverão de rir. Não somente vão parar de chorar, mas Deus vai transformar o choro em riso. Né? Olha que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa, porque às vezes, né, a gente está querendo, se nós consolarmos já está bom demais. Deus está falando, não é só isso. Eu vou mudar a sua vida, além de você não ficar chorando, você vai rir. Eu tenho certeza que no nosso meio tem muitas pessoas que no Senhor já estão nessa condição. Por quê? Aqueles que confiam no Senhor, né, ele começa a sentir a confiança, mesmo que
nós vamos ver depois Abacuque, né? Mesmo que a figueira não floresça, mas ainda assim eu me exultarei o Deus da minha salvação, eu me alegro em Deus. Então essa alegria, né? Que é o que Deus está querendo que você, que eu, nós tenhamos certeza que Ele veio para transformar o nosso choro em risos, em alegria, né? Por isso, né, a gente vê aquela passagem que nós cantamos, né, Salmo 126, não é essa, ainda é uma outra. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém, irmãos? Aqueles que semeiam, né, enquanto choram, eles voltarão com cânticos, né, com júbilos e trazendo os seus feixes. Então, isso aqui, né, é um ponto que nós temos que entender o que Deus trabalha, né, na nossa vida para transformar o nosso choro, a nossa tristeza em alegria, né? Então, essa é o propósito da palavra de hoje, que nós vamos estar ministrando aqui para vocês. Então, tem duas passagens para a gente pensar, né? 2 Reis 20, né, 15, aquela passagem do rei Ezequias, muito conhecida, né? Que o profeta Isaías foi lá e falou, olha, arruma a sua vida, se prepare que estava com uma enfermidade que você vai morrer, né? E Ezequias chorou muito, né? Depois que o profeta saiu, ele chorou muito ali, a palavra diz que ele virou-se para a parede e falou com o Senhor, poxa vida, né? Eu fiz tudo o que o Senhor pediu, andei nos seus caminhos, sempre. E ali, Deus pega o profeta, volta lá, que eu tenho uma outra palavra para você entregar para o rei Ezequias. Aí ele chega lá, ele fala assim, olha, ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas e eu o curarei. Né? Então, a palavra está dizendo que Deus não só ouviu as orações, como viu as suas lágrimas e falou assim, ó, eu te curarei. Então, essa palavra, né, mostra que as nossas lágrimas, né, que Deus vê as nossas lágrimas. Né? Mas quando você está lendo a Bíblia, né, tem uma outra situação, uma outra palavra, que está lá em Malaquias 2,13, que contradiz essa palavra. Que diz assim, vocês cobrem o meu altar de choro com gemido e lágrimas, e eu não os ouço. Ó, Senhor, o Senhor acabou de falar lá com Ezequias, que ele orou, chorou, o Senhor viu as lágrimas dele. Agora o Senhor está falando, ó, vocês cobrem o meu altar com lágrimas, gemidos, com choro, mas eu não os ouço, né? Então, são duas situações, a Bíblia não se contradiz nunca. São dois contextos diferentes. Então, o choro, né, também são diferentes. Então, se os choros são diferentes, né, as lágrimas são diferentes. Então, nós vamos ver que o contexto aqui diferente, em Deus, ele fica limitado para agir. Então, não é aquela história lá que você vê falar assim, né, que o mundo fala, quem não chora não mama, então eu vou chorar para Deus me atender, que não funciona. Né? Então, essa palavra que eu estou trazendo aqui, eu me baseei também num livro do Luciano Subirá, que ele escreveu um livro, Quando Deus Transforma Choro em Lágrimas. Muito bom, né, em matéria muito rica, e dá para você trazer muitas reflexões sobre esse livro aí. Então, existe tipos diferentes de choro e tristeza, né? Como eu disse aqui, ó, 2 Coríntios 7,10. A palavra diz assim, ó, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, tem dois tipos de tristeza. Quando Deus, né, está trazendo aqui uma situação em que Deus está sentindo, né, que está havendo ali fé e confiança, Deus tem um olhar, né? Mas quando nós estamos falando do choro do mundo, né, uma pessoa que não tem arrependimento, não comove nem um pouquinho a Deus. Né? O choro que Deus vê é aquele choro de quem tem fé
e confiança em Deus. Né? Então, nisso aqui nós vamos ver que os choros não são iguais. Então, nisso aqui nós vamos ver como é que a Bíblia retrata a atenção de Deus ao choro, né? Então, quando nós falamos aqui, né, do assunto de Deus, Deus ele fica indiferente quando nós temos um choro de algo, né, que nos afetou, mas não traz nenhum arrependimento. Então, não traz arrependimento. Então, quando a gente leu lá Malaquias 2,13, só para a gente entender um pouquinho como é que Deus trabalha quando você está numa situação de tristeza, né? Então, ele fala assim, ó, Malaquias 2,13, vocês cobrem o meu altar com choro, gemidos e lágrimas, mas eu não os ouço, né? Então, aí eu pergunto, mas por quê? Se o senhor disse que lá na Ezequiel, o senhor viu as suas lágrimas e o senhor o curou, né? Então, se a gente vê um pouquinho mais à frente, né, a gente vai ver que ele explica, né? Porque eu também fui testemunha, né? O seu Senhor foi testemunha da aliança com a mulher da tua mocidade com a qual fosse desleal. Então, como é que uma pessoa que não é leal no seu matrimônio, né? Não é leal no seu matrimônio, que é básico, que Deus falou, eu fui testemunha, né, da sua aliança com a mulher da sua mocidade, e aí ele vem agora, né, querer que Deus se sensibilize com a sua perda, com alguma coisa que lhe aconteceu. Então, não tem, né, se você é uma pessoa íntegra, uma pessoa que está andando segundo a vontade do Pai, você não seria desleal com a mulher da sua mocidade, né? Esse comportamento, né, já mostra que essa pessoa, né, eles falam assim, ó, por isso que Deus fala, não adianta vocês virem cobrir o meu altar com lágrimas, gemidos, né, se eu estou vendo todos os seus procedimentos, né, você não faz jus a esse choro, né? Então, aquela história de quem não chora não mama, não funciona, né? Então, tem vários exemplos de lágrimas ignoradas por Deus na Bíblia. Nós estamos falando aqui, começar Gênesis 27. Se você for lá em Gênesis 27, 38, fala de Esaú. Esaú, depois que ele perdeu a sua bênção, ele foi lá ter com, né, depois que ele perdeu as suas bênçãos para Jacó, depois de ter trocado, né, a sua primogenitura por um prato de lentilha, a Bíblia fala que Esaú levantou a sua voz e chorou. É isso que diz lá em Gênesis 27, 38. Mas quando você vai lá em Hebreus, né, Hebreus 12, 16, fala que, ó, não podemos ser devassos, profanos como Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E no verso 17, ele falou assim, ó, fique sabendo que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Entenderam? Esaú, né, ele vendeu a sua primogenitura, né? A bênção que Deus preparou para ele, ele trocou por um prato de lentilha. Vocês já pararam para pensar o quanto que isso também a gente tem que... Deus nos chamou, nos tirou, né, das trevas para o reino da luz, nos deu uma bênção tão grande, nos deu a nossa família, nos deu tanta coisa, e você jogou fora, né? Então, aí não adianta depois você buscar Deus chorando, né? Porque a palavra diz que, em Hebreus, né, 12, 16, que nós não podemos ser devassos, profanos, como foi Esaú, né, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E ele fala assim, né, no verso 17, fique sabendo posteriormente, querendo ele herdar a bênção, querendo ainda que Deus, ó, o Senhor tinha me dado, eu não quero perder aquela bênção. A palavra diz assim, que Deus não achou arrependimento nas práticas que ele tinha, na devassidão que era a sua vida, né? Lembra a história de Esaú? Quem conhece a Bíblia sabe que ele fez tudo que era contra a lei de Moisés, no sentido de não se juntar com mulheres de outros povos, né? Ele desrespeitou totalmente, né?
ele não estava nem aí com a vontade de Deus, ao ponto de ele estar com fome, ele trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. Aí depois ele chega chorando, né, para o Senhor, e Hebreus é muito claro. Posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado, né, a Deus. Então, irmãos, onde não existe arrependimento, não tem agir de Deus. Se as suas lágrimas é uma lágrima de você estar chorando pelas circunstâncias e não para a essência, não vai comover nem um pouquinho a Deus, porque não tem lugar de arrependimento no seu coração, então Deus também não vai se importar. Então, tudo isso, né, vem pelo pecado. Se a pessoa está em pecado, está contrariando as vontades de Deus, vem dor, vem sofrimento. Aí ela vai, tira esse sofrimento. E quando você vai parar de andar nos caminhos tortos? Quando você vai parar de fugir da minha presença? Quando você vai me buscar? Não, Senhor, eu não estou com tempo para isso. Então vai ficar chorando, né? Porque Deus, Ele quer, né, o melhor para nós. Se a pessoa quer continuar no errado e chorar nos pés de Deus, vai chorar muito tempo, né? Então, como é que nós podemos distinguir os choros de tristeza, né, e os tipos de alegrias que nós podemos ver aqui, aquilo que a Bíblia cita? Então, quando nós falamos aqui, temos que ver se você está chorando pela essência, né, ou pelas consequências. É fácil da gente entender aqui quando a gente lembra a comparação do rei Saul. O rei Saul, Deus os escolheu, né? Não existia rei, Deus escolheu Saul, né? A pessoa que tinha todo o perfil para Deus abençoar como rei, só que ele não valorizou a sua escolha. Ele desobedeceu uma vez, duas vezes, aí Deus falou para Samuel, arrependi da escolha que eu fiz. Ele já perdeu o seu reino, né? Ele já era, né? Vamos pensar em outro rei aqui, porque Saul... Então, quando a gente olha aqui, né, ele foi confrontado pelo profeta. Por que você fez? Você está maluco fazer um negócio desse? Como é que você foi oferecer oferta? Eu falei para você me esperar, né? E Saul não se mostrou nem um pouquinho preocupado com o que ele fez. Só a hora que ele estava saindo, ele está saindo, aí ele agarra o profeta Samuel e falou assim, você não vai embora enquanto você não me honrar perante o meu povo. O que ele queria? Aparência. Ele não queria que o povo soubesse que ele perdeu a moral com Deus. Então, ele estava preocupado com o quê? Com as consequências, e não com a essência, né, de ter errado com Deus, de ter falhado com Deus, para se consertar com Deus. Então, esse choro não tem arrependimento. Deus falou assim... Então, continua lá, Samuel, né? Vai lá na casa de Jessé, vai lá encontrar um novo rei. Então, o importante que a gente tem que ver, né, que as pessoas choram pelas consequências. Diferente de Davi, né? Diferente de Davi, né? Quando nós falamos aqui no Davi, no Salmo 51:4, quando o Davi peca, né, ele diz o quê? Pequei contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei, né? Ele fica desesperado, né? Então, quando você vê isso aqui, o lamento de Davi, em nenhum momento ele está lamentando pelo reino que ele vai perder, se ele pode perder o reino. Ele está lamentando para perder a sua comunhão com Deus. Essa é a essência, né, do arrependimento do pecado. É o entendimento, você e Deus, né? Então, quando o filho de Davi, Absalão, se levanta contra ele para tomar o reinado dele, ele entrega a rapadura, né?
Ele estava já retirando do palácio lá para poder deixar para o filho dele, e estão saindo, fugindo dali, né? E aí, ele não estava nem aí, porque ele falava que eu pequei, eu mereci isso. Não vou lutar para pegar meu reino de volta, porque eu fiz errado com Deus. Desiludi, não, tem uma palavra aqui. Eu frustrei a confiança que Deus pôs em mim, né? Eu fui uma pessoa tola, né, em fazer o que eu fiz, então eu mereço. Se não fosse os seus homens tomar pé para buscar e salvar o reino, Davi não estava nem aí. Então, qual que era o problema, qual que é a diferença? Saul estava preocupado com as consequências. Davi estava preocupado com a essência do seu erro, né? Em Salmos 35, quando fala assim, porque não passa um só momento, aliás, vou ler de novo. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu furor dura a vida inteira. Ao anoitecer, aqui já é uma outra coisa que nós cantamos aqui. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero aproveitar que nós estamos ministrando aqui a palavra sobre o choro e a alegria. Eu queria refletir isso que nós cantamos hoje, né? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, né? Como é que é isso? Se você pensar aqui, por exemplo, né, no sentido literal, você está falando o seguinte, que a tristeza não duraria, tem um prazo de validade, não duraria mais do que 24 horas. Aconteceu hoje, aí hoje à noite, chega amanhã cedo, o choro dura a noite inteira, mas amanhã cedo está resolvido. Eu tenho certeza que tem muitas tristezas, muitos choros que não acabaram no dia seguinte, né? Situações tristes, né, de tristeza, não foi assim, né? Então, por que então? O que significa o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã? Então, já que nós estamos falando de choro e alegria, né, então a noite, irmão, representa um ambiente de trevas, né? Noite, trevas, né? E o amanhecer, luz. Pastor, novidade, né? Mas é isso mesmo, né? Quando nós falamos aqui, o amanhecer traz uma mudança, a chegada da luz para nós, né? Então, nós estamos fazendo uma correlação que o choro vai durar um momento de trevas, que é noite, né? Enquanto que a alegria ele vem quando a luz chega. Então, nós estamos falando do quê? Trevas, ignorância. O choro dura uma noite. Trevas. Não está falando uma noite de 12 horas, está falando de trevas. Trevas. Enquanto está nas trevas, há choro. E trevas, na palavra, na Bíblia, é ignorância, né? Então, se você ler lá em Efésios 1,18, fala assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saber de que é a esperança do seu chamamento. Efésios 4,17 fala assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão, obscurecidos do entendimento. Estão em trevas de entendimento. Está nublado o entendimento dele lá, obscurecido. E separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Então, né, o que nós estamos falando? A revelação da palavra é o combustível para Deus agir em nossas vidas. Então, quando, né, nós estamos em trevas, estamos na ignorância, então o choro dura uma noite, trevas, noite, né? Agora, a luz, quando chega a luz, que alegria, né? Pensa você, essa semana aconteceu isso lá no ambiente de trabalho. Pensa você, se estamos aqui, né, num ambiente assim, né, de ministração, de repente, pum, acabou a energia. Todo mundo, né, essa a reação, né, de lamento, né, que agora, tal, né? Aí daqui a pouco vem a luz, que bom, né? Não é verdade? Trevas, né, traz para nós tristeza, lamentos, ignorância. Então, o choro dura uma noite, é trevas. Enquanto você está na ignorância, você está em trevas,
Agora, quando chega o amanhecer, que a luz chega, que alegria, né? Quando você está com um problema e você lê a palavra e Deus te revela uma palavra, você não melhora? Você não se alegra? Não é verdade? Quando a palavra chega, é luz, né? A palavra é luz, né? Então, nós temos aqui situações que você está ali, né? O rei Davi pecou, por causa de Urias. E ele estava lá no pecado, estava em trevas, mas ele não sabia. Quando Natan chega para ele, conta aquela história do fazendeiro rico, tinha milhares de novilhos, e um vizinho dele, pobre, só tinha uma vaquinha, e ele resolveu fazer lá uma festa e mandou matar a vaquinha do seu vizinho, que só tinha uma vaca. E Natan falou assim, olha, ele fez isso, ele tinha milhares de gado, e o outro só tinha uma, e ele mandou matar a vaca do seu vizinho. Aí o que Davi falou? Mata esse cara, esse homem tem que morrer, né? E aí Deus, através de Natan, falou assim, esse homem é você. Quando ele cai em si, que ele desmonta, né? Então, nós estamos vendo aqui, né, que quando a pessoa tem a revelação, né, Davi ele estava enfurecido com a pessoa porque ele estava achando, ele não estava percebendo, ele estava no pecado e não estava enxergando. Mas quando chega a luz, ele fala assim, meu Deus, pequei contra o Senhor, o que eu fiz? Né? Ele se joga ao chão, ele esperneia, porque aí ele chegou, né, um entendimento que ele não tinha. Quando a palavra traz luz para nós, a nossa situação é outra. Nós saímos das trevas, nós temos entendimento, aí começa a ter esperança, as coisas começam a evoluir. Você começa a falar com Deus. Quando você está na ignorância, você não fala com Deus. Você está achando... Ontem mesmo, no culto dos homens, a gente estava falando, tem pessoas que falam assim, ó, eu estou bem de vida, não preciso de Deus. Que absurdo, né? Uma pessoa achar que não só vai precisar de Deus se ele tiver... O que Jesus fala? Tolo, né? Aquele que encheu os seus celeiros, né? Tolo. Amanhã lhe pedirão sua alma. O que adianta você ter alguma coisa? Não temos nada. Então, quando nós falamos aqui da palavra da luz, trazer o amanhecer, é luz, é revelação, e isso nos dá alegria, pensa a história de Ana, a mãe do profeta Samuel, né? Ana subiu para Jerusalém, já não era a primeira vez, e foi lá e orou ao Senhor, chorou, estava embriagada no espírito, né? Que o profeta, o sacerdote ali, achou que ela estava bêbada, né? E ela falou, não estou bêbada não, Senhor, estou aqui, né? Embriagada aqui do espírito, aqui, né? Porque eu estou clamando a Deus por um filho, que eu quero tanto ser mãe e tal, né? Aí, o que o sacerdote falou? Que o Senhor lhe conceda os seus pleitos, que Ele te atenda naquilo que você está pedindo. E Ana recebeu aquela palavra que o sacerdote trouxe, ela sentiu que Deus acolheu as suas orações, foi uma resposta de Deus. No mesmo momento, a alegria veio. Eu acho interessante naquela passagem que Ana ainda nem tinha conhecido o seu marido, né? Ela estava ainda voltando para a sua terra, eu estava em Siló, que ela já estava feliz da vida. Por quê? Porque ela já sentia no coração que Deus tinha atendido a ela. Mesmo sem antes ela ter tido uma relação com o seu marido. Isso aí, irmão, quando você ora e Deus te confirma no seu coração, aquela alegria vem. Então, a Ana estava chorando, né? Trevas, né? Choro, às vezes a pessoa está em trevas, mas ela não vê saída. Deus vem e coloca a luz. A pessoa, agora sim, agora eu sei para onde eu tenho que ir. Quando a pessoa é tocada pela palavra do Senhor, né? A alegria
vem pela manhã. É isso. Quando a luz chega no seu lar, né? Não é no horário X, né? Quando a palavra de Deus chega. Então, o choro dura uma noite, trevas. A alegria vem pela manhã, luz. Quando a palavra de Deus, né, ela chega na nossa vida, né? Eu tenho certeza que você já teve momentos assim, né, que a revelação da palavra te pôs, você estava lá embaixo, uma palavra te colocou para cima. E hoje essa palavra veio para aquele que crê, entender que Deus quer pessoas que confiam nele, que abra o seu coração, né, mas não busque, né, se você sem arrependimento, se você estiver em caminhos tortos, estiver sofrendo dores, porque você está andando fora da palavra, se você não se consertar com Deus, não haver arrependimento, não haverá risos, né? Então, o choro da Ana cessou, transformou em riso, né? Nós sabemos que ela não só recebeu um filho, mas ela recebeu um profeta, né? Como filho, né? Então, Davi, tem uma outra passagem também interessante de Davi, quando ele chega em Ziclag, né? Está lá onde eu marquei aqui? Está em 2 Reis... 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Quando Davi chega em Ziclag, que ele encontra lá a cidade que estava toda a família dele, dos seus 500 valentes de Davi, né? Estava ali naquela cidade, foi sequestrados, foram saqueados. Aquelas pessoas, a palavra diz que eles choravam, mas não choravam, gritavam, né? E era tamanha a dor do choro deles, pelo que aconteceu com eles, que eles pararam de chorar porque eles não aguentavam mais chorar. Sabe quando você chora até perder as forças? Então, a palavra diz que foi assim. E aí chegou num ponto que os homens de Davi queriam achar que ele era o culpado, queriam matá-lo, apedrejá-lo, né? Mas Davi, ele teve um momento, se fortaleceu no Senhor, ele foi falar com o Senhor. Ô Senhor, e aí? Né? Nós não vamos deixar barato. Eu devo persegui-los? Fez duas perguntas. Se nós formos perseguir, a gente vai alcançar, porque já faziam 3 dias que eles estavam à frente, né? E aí Deus não só respondeu, sim, você os alcançará, como deu uma terceira palavra que ele não perguntou, e você restituirá tudo que eles levaram. Oh, glória. Deus está falando o seguinte, né? É restituição. Às vezes, as pessoas estariam movidas por vingança. Vou lá, vou pegar essas pessoas, agora eles vão ver o que é mexer com o Filho de Deus. Não foi só por vingança. Não, Deus falou assim, vai ter restituição. Amém? Quando quando Davi, diferente da atitude dos seus homens, quando Davi busca o Senhor, Senhor, eu devo persegui-lo? O que o Senhor tem para mim? Essa situação que está acontecendo comigo, como é que o Senhor me orienta? Devo persegui-lo? Eu vou alcançá-lo? E Deus fala assim, não só vai alcançar, como você vai restituir tudo que ele levou. Né? Tudo que eles saquearam, todos os despojos dele vão ser repartidos. Então, irmão, nós estamos falando aqui que Deus não só transforma choro, não só te consola, como transforma choro em riso. Aquelas pessoas não imaginavam que naquele choro que eles estavam tão terrível, eles fossem se alegrar com tanta riqueza que Davi voltou, além das famílias que eles tinham perdido. Né? Então, nós estamos vendo aqui, né, que quando nós estamos num ambiente de lágrimas, né, pode haver mudança nas circunstâncias, mas nem sempre Deus muda as circunstâncias. Né? Então, hoje você pode estar chorando, lamentando, para Deus reverter um quadro, mas Deus é soberano em todas as coisas. Às vezes, Deus não vai mudar a circunstância, mas vai mudar, não do lado de fora, mas vai mudar do lado de dentro. Às vezes, irmão, nós estamos chorando situações, buscando a Deus, achando que aquela coisa está errada. Mas nós não sabemos qual é o plano de Deus. Às vezes, nós que precisamos ser mudados. Então, isso aqui, né? Nós não podemos perder a fé nunca que nós servimos um Deus que não foi um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre, né? Então, ele, como foi dito aqui, né, é um Deus que não tem variação, ele não muda, né?
ele não tem nenhuma possibilidade mínima de mudança, nem sombra de variação. Esse mesmo Deus, né, de ontem, hoje, esse é um Deus que faz milagre, e se você crer, você vai ver, né, milagres na sua vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já viu coisas sobrenaturais de Deus. Em Hebreus 13, 9, Jesus foi um que orou com lágrimas, um choro, né, que orou com lágrimas, e ele passou por uma experiência de não ver as circunstâncias atendidas, né? Quando nós falamos lá, né, o Jesus que 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então nós precisamos entender que nós temos fé, né, naquele que não muda, e ele mesmo passou por essa experiência, né? O maior exemplo que nós estamos falando aqui de Deus não atender o seu choro, as suas orações, nós vamos ver aqui quando Jesus estava ali no Getsêmani, né, que ele orou: Pai, afasta de mim esse cálice, né? Então essa palavra aí, tomar cuidado quando a gente ministra sobre ela, que fala assim, tá vendo? Jesus, né, não se acovardou, não. O sofrimento dele era tão grande que ele clamou a Deus. A palavra diz que o sofrimento era tão grande que verteu sangue no seu choro, né, nas suas lágrimas, ele estava vertendo sangue. E a pergunta é, Deus mudou a circunstância? Não, porque Jesus falou assim, mas não faça a minha, e sim a tua vontade, né? Se tiver um plano B, porque a palavra diz que, né, Jesus falava ali que ele ia passar por sofrimento. E, então, Hebreus 5, de 7 a 9, explica isso aí. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Mas aquele que o podia salvar da morte, né, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, né? Então, Jesus, ele orou, mas Deus não mudou a circunstância. Mas houve uma mudança, a palavra diz que ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, em muitas palavras aqui, né, que diz a respeito do choro, né, a palavra está lá em João 11:35, Jesus chorou, né? Hebreus 5:9 diz, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna da salvação. O que acontece aqui? Para que nós possamos entender essas lágrimas e o choro de Jesus, que foi ouvido, né? Eu pergunto, quando Jesus orou, Deus mudou a circunstância? Ele tinha que passar pela cruz? Deus falou, não vai ter mais cruz? De jeito nenhum, né? Porque senão nós não teríamos esperança. Mas o que aconteceu, né? Houve uma mudança dentro de si. Aí você fala o seguinte, mas Jesus, não fica estranho você pensar um Jesus que nunca pecou, falar que ele aprendeu obediência? Se a gente vê só esse pedaço, fica estranho. Fala, como é que pode, pastor? Você está pregando heresias aí, Jesus nunca pecou. Mas está escrito aqui na Bíblia que ele aprendeu obediência. Por quê? Não do zero, que Jesus, ele já era obediente ao Pai, mas a palavra diz lá em Filipenses 2, 6 a 8, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e era igual ao que devia se apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, que esse é o último nível da obediência. Alguém aqui já chegou nesse nível? Com certeza, eu creio que ninguém, né? Se você tivesse assim, olha, você vai ter que entregar a sua vida, né? Se você tivesse feito isso, você não estaria aqui. Então, ninguém de nós chegou nesse nível que Jesus chegou. Eu vou ter que entregar a minha vida para a salvação da humanidade, né? Jesus, ele foi obediente até a morte, o último nível que ninguém chegou. E é isso, né? Então, isso que nós estamos falando, né? Que ele chegou a esse nível de obediência
até a morte, né? A esse ponto, né? Às vezes você fala assim, eu sou uma pessoa obediente a Deus, mas não quer. Eu vou à igreja, eu leio a palavra, você entendeu? Mas teve alguma coisa que você teve que renunciar? Sim, eu já tive que renunciar a tais coisas, mas você já renunciou à sua vida, porque Deus, você vai ter que entregar a sua vida? Então, esse é o nível de obediência que Jesus submeteu, né? Ele sendo na forma humana, né, que ele estava, como diz a palavra aqui. Então, por isso, né, nós temos que ver o seguinte, que independentemente da circunstância, às vezes a circunstância vai continuar lá, mas o nosso interior vai mudar. É nisso, né? Às vezes Deus vai mudar, né, aquilo que não estava entendendo. Então, João 16, 20, Jesus falava da sua morte. Jesus falava assim, certamente vocês chorarão e lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então, Jesus está falando assim, olha, vocês entristecerão, vocês chorarão e o mundo se alegrará. Foi o que aconteceu, né? Não enforque-o, sacrifique-o, né? Quando Pilatos entregou ele, né, para ser sacrificado, todo mundo comemorou, o diabo fez festa, todo mundo se alegrou ali, né? Todo mundo que não tirando os seus discípulos. Mas a palavra diz assim, Jesus falou assim, mas vocês entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. Quando Jesus ele é morto na cruz, depois ele ressuscita, olha a alegria. Jesus, nessa sequência aqui, ele fala da mulher que está para dar à luz. Quando a mulher está para dar à luz, ela não chora, não grita, não sente angústia da dor que ela está passando, mas depois, quando a criança nasce, ela esquece da angústia, né? Então a alegria vem. Então, o Senhor está dizendo que a circunstância pode não mudar do lado de fora, mas vai mudar por dentro, né? Quando nós falamos em alegria, nós temos que nos alegrar no Senhor, né? Temos exemplos para seguir aqui, o cântico de Abacuque que nós cantamos hoje, que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que não haja gado no curral, que o produto da oliveira minta, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, quando nós reconhecemos o que Deus fez por nós, quando nós reconhecemos o quanto nós somos favorecidos com a graça do Senhor, mesmo que as coisas não estejam bem, nós nos alegramos num Deus que nos fez, né, nos tirou das trevas para o reino da luz e nos fez caminhar por lugares altos. O lugar que você viria uma outra pessoa que não conhece o que você conhece, a experiência que você tem com o Senhor, desesperado. Mas nós sabemos, né, nós temos fé, temos esperança no Deus que Ele é poderoso, um Deus que preparou coisas muito maiores. E se aquele for o nosso último momento, nós temos uma expectativa muito maior, né, de estarmos, né, com o Senhor na glória. Se a morte vier, né, você vai ficar triste? Olha, ninguém quer, ninguém fica desejando a morte, mas se a morte vier e você tiver certeza que você vai estar no braço do Senhor, né, qual é o problema? Nós estamos aqui para isso mesmo, por um tempo. Então, o cântico de Abacuque, ele nos ensina, né, que ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas vão tudo mal, mas o Senhor é contigo, você está firme no Senhor, né? Então nós precisamos focar na nossa fonte, que é Jesus, a fonte da alegria. João 15, 11, a palavra diz assim, eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Existe a alegria natural e espiritual. Eu já estou caminhando aqui para conclusões já. O mundo nos oferece alegrias temporárias, né? Alegria que enche o seu ego. Alegria que você fala assim, eu sou poderoso, eu fui reconhecido, né? Eu sou bom mesmo, né? Então o mundo nos oferece alegrias, né, que enchem o nosso ego, mas ela logo vai embora. Por mais alegria que você tenha, que você comprou um carro novo, né? Daqui a pouco o carro já não está mais novo. Cadê a alegria? Eu comprei uma casa, cadê a alegria? Entendeu? Então, quando nós falamos aqui, né, Gênesis 3:6,
nós temos que ver a diferença da vontade de Deus com a vontade de Satanás, né? com a astúcia de Satanás. Gênesis 3:6, quando Eva ela é enganada pela cobra, pela serpente, né? A palavra diz, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos seus olhos e árvore desejável para dar entendimento, né? Então ela tomou do fruto e o comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Então, quando nós olhamos aqui, existe a vontade, né, de Deus na nossa vida, que está lá, a gente pode ver aqui em Romanos 12:2, que fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Satanás, boa, agradável e desejável. É só isso a diferença. A vontade de Deus é perfeita para nós. A vontade de Deus nos atende. A vontade de Deus não cria problema. A vontade de Deus traz paz, traz alegria. A vontade de Satanás é aquela que você nunca consegue completar, né? Sempre está querendo mais, é desejável, né? A palavra desejável no lugar de perfeita faz toda a diferença, né? A pessoa começa, eu quero mais, porque eu quero mais, porque eu quero isso, né? Então, a diferença que o mundo oferece é essa vontade, boa, agradável e desejável. A televisão mostra, né? Produto novo, novo iPhone, você não precisa, mas agora eu preciso. Saiu um produto novo, desejável, né? Então, cuidado, né? Porque aí você compra, você achou que você resolveu a sua vida, mas não resolveu, né? Jesus falou o seguinte, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês, tudo que vocês fizerem, vocês vão ser prósperos, né? Então, sem mim, nada podereis fazer. Em Cristo, nós vamos ser alegres, vamos ser perfeitos, no sentido de que vamos ter luta, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? Que Jesus falou. Então, vem aquele pensamento de pessoas que talvez você já conheceu, pessoas que falam assim, eu tenho o direito de ser feliz. Já ouviu essa frase? Eu tenho o direito de ser feliz. E que crente não posso sair para tomar cerveja com os amigos, não posso fazer, né, fazer um jogo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu quero ser feliz. E aquela pessoa tem um vazio dentro dela, porque está sempre no desejável. E esse vazio, nós sabemos que é exatamente o espaço que está faltando para Deus completar a vida dela. Então, Tiago 4:9, estamos encerrando aqui, ele fala aqui uma palavra que contraria aquilo que é o tema da nossa mensagem. Mas a gente vai colocar por quê. Ele fala assim, ó, Tiago 4:9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertei-vos o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Ô pastor, até agora estava pregando para transformar a tristeza em alegria, né? Pranto em risos. Agora, como é que Tiago vem e fala para que a gente lamentar e chorar, que é isso que ele quer? Converter o nosso riso em pranto, a nossa alegria em tristeza. Aí ele completa, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Por que isso, irmão? Porque a pessoa que está no pecado, a pessoa que está fugindo de Deus, ela está alegre. Ela está alegre que ela está podendo ir lá tomar as cervejas dela, está indo fazer as farras. E Deus está falando assim, você está alegre, só que você vai cair num abismo, né? Que eu preparei para Satanás e os seus demônios, né? Então, tira essa alegria do seu rosto de tomar cerveja. Venha comigo, né? Que eu vou te dar a verdadeira alegria. Então, tira o seu sorriso, transforma ele em choro, porque você chora porque você está indo para a profundeza, né? O lago de fogo que eu preparei. Então, você tem que chorar e não rir. Então, a hora que você começar a cair a ficha, você não vai ter mais riso, vai ter choro. Olha onde eu estou. Olha a minha vida, qual é o futuro que eu tenho, né? Porque nós sabemos que nós estamos peregrinos nessa terra, que Deus nos preparou para viver a eternidade com Ele. Quando nós
caímos a ficha, entendemos e cremos nessa palavra, então, aquilo que era alegria para nós tem que ser choro, arrependimento, né? E a hora que nós, né, nos humilhamos, né, no Senhor, a palavra diz aqui, né? Converta seu riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quando você reconhece que nós afastamos de Deus, que nós estávamos indo para o caminho errado, que nós voltamos para Cristo, aí sim o Senhor vai nos exaltar. Aí sim, né, nós vamos ter a verdadeira alegria do Senhor, né? Então, enquanto você não pegar essa alegria que está, né, falsa alegria que está dentro de você e transformar ela em choro. O que quer dizer choro? Arrependimento. Reconhecer que nós fizemos escolhas erradas, nós estamos caminhando para o abismo, né? Então, Deus não pode fazer nada para te ajudar, mas no momento em que nós chorarmos, nos humilharmos, aí o Senhor falou, agora é comigo. Agora venha que eu vou te dar uma roupa nova, vestes novas, né? Você vai estar agora naquilo que eu preparei para você, a vida que eu preparei para você. Então, humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Irmão, não se engane com as alegrias naturais, né? O exemplo, né? Por exemplo, a chegada de um bebê no lar. Uma alegria natural, incrível, né? A gente teve essa experiência, vocês tiveram essa experiência, outros estão tendo essa experiência. Então, mas, que alegria maior do que você saber que Deus te deu essa bênção de ter um ser gerado, né, de dentro da sua esposa, um ser que é sangue do teu sangue, né? Então, mas Jesus fala, a minha alegria, ao tocar na sua alegria natural, a minha alegria espiritual, ao tocar na sua alegria natural, aí você vai ter alegria plena. Porque não adianta você ter só alegria natural. Porque essa alegria natural, como disse, né? Daqui a pouco ela vira, né, mais uma preocupação do que alegria. Então, se nós pensarmos só na alegria circunstancial, né, então nós não vamos ter a alegria plena, né? E eu vejo muito aquela palavra, João 10:10, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor falou, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância, no corpo, na alma e no espírito. Não adianta você ter uma alegria no corpo se tiver com a alma triste, né? Se tiver, né, o seu espírito estiver aí, né, sem nenhuma chance. Então, nós precisamos estar, né, com abundância nas três áreas. Então, quando nós falamos aqui, né, quando Jesus troca uma questão assim de uma enfermidade, toca na sua saúde, cura, dá uma alegria natural. Mas, se você não está com Cristo, aquela alegria não é uma alegria que permanece. Então, a palavra que Paulo traz é alegrai-vos sempre no Senhor, né? E a gente lembrar, o Deus que nos trouxe das trevas para a luz, Ele falou assim, eu tenho na palma da minha mão e eu jamais te abandonarei. Não? E Ele fala o seguinte, pode uma mãe, né, que amamenta o seu filho abandonar essa criança, mas eu jamais te abandonarei. Eu queria encerrar aqui com aquele poema que fala pegada na areia, né? Aí, para quem já conhece, né, fácil, eu vou falando, vocês vão lembrando. Quem não conhece, uma pessoa sonhou, né, com Jesus. Ele falou assim, eu sonhei que numa praia deserta eu caminhava com o Senhor. E ele dizia que aonde ele passava ia ficando 2 pares de rastros na areia. Ele olhava para trás, né? Ele via aquela praia deserta e 2 rastros na areia, né? O dele e do Senhor. E naquelas horas ali começou a aparecer as cenas da vida dele. Começou a aparecer as horas felizes ali que ele teve com a família e tal. Mas de repente começou a vir aquelas horas cruéis que ele passou. A hora de uma enfermidade, a hora de um desemprego, a hora de uma injustiça. E naquela hora ele olhou, pera lá, Senhor, que é isso? O que foi? Ó, nas horas felizes que nós caminhávamos, o Senhor estava comigo, 2 pares de rastros na areia. Agora, aquela hora que eu precisava, só tinha um par, o Senhor me abandonou.
O Senhor me abandonou na hora que eu mais precisava, na hora que eu chorava, na hora que eu precisava, o Senhor me abandonou. Aí Jesus falou assim, você é tolo, hein? Naquelas horas terríveis que você passou, naquelas horas cruéis que você achou que você não ia sobreviver, que só vê um rastro, é porque eu te carregava no colo, amém? Deus tem nos carregado no colo, e a gente acha que Ele nos abandonou. Quantas vezes a gente fala, Senhor, o Senhor me abandonou. E o Senhor falou assim, estou te carregando no colo, meu filho. Você não teria força para chegar onde você chegou se eu não tivesse feito isso por você. Amém? Fique em pé. Vamos agradecer esse Deus.